Olá, queridos alunos, alunas do I9 Educacional, que nos assistem, nos acompanham, né? Irei fazer minha apresentação. Meu nome é Pedro Galhardo, sou advogado, ex-procurador do Poder Executivo, atuo também como procurador do Poder Legislativo atualmente, sou pós-graduado em Direito Público, mestre em Direito pelo Univem, né? Que é a Fundação Eurípides Soares da Rocha, de Marília. Sou advogado, militante, atuo em direito administrativo, eleitoral, direito penal, tribunais superiores. Já atuo há muito tempo em campanhas eleitoral, assessorando, né, candidatos, partidos, as coligações, agora as nossas pré-campanhas, né, as federações agora. Enfim, vamos tratar um pouco sobre o direito eleitoral, a influência das mídias nas eleições, direito de um modo também que não podemos deixar de fora o direito político partidário, que é muito importante, né? Nas nossas agremiações partidárias, falaremos também sobre a fake news, sobre os processos judiciais eletrônicos, domicílio eleitoral, filiação partidária, prestação de conta de campanha, né? Qual sua consequência, se aprovada, se aprovada com ressalva, se reprovada, se considerada como não prestadas contas, né? Falaremos sobre diversos temas. Estudaremos juntos, debateremos aqui sobre vários temas importantes, não só para o direito eleitoral, não só para aqueles estudiosos da área, mas para essa campanha que se avizinha, né? E que nos traz bastante dúvida. Mas, de um modo geral, vamos voltar para o tema mais popular, que é a influência das mídias nas eleições. É um tema recente em se tratando de eleição. Haja vista que temos eleições de 2 em 2 anos, né? Temos eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, né? Os quais são agentes políticos e têm o seu mandato por até 4 anos. Também temos presidentes da República, governadores e seus vices, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e senadores. E aí, uma ressalva. Todos esses citados, também agentes políticos, possuem mandatos por 4 anos, salvo os senadores, que o mandato dos mesmos são por 8 anos, né? Eles possuem um mandato mais longevo, né? E uma diferença, os senadores eles são eleitos com o primeiro suplente e com o segundo suplente. É uma diferença. O deputado não indica o suplente. O vereador não indica o suplente. Mas o senador tem indicação não só do suplente, mas dos suplentes. Tem o primeiro e o segundo suplente. Assim, quando ele pede licença, seja para assumir um ministério, né, o seu primeiro suplente assume, vamos dizer popularmente assim, a sua cadeira, o seu mandato, mesmo que temporariamente. Antes, né, em outros governos, ou até mesmo neste governo, temos senadores com cargos em ministérios. E quem assume o seu lugar? O suplente, aquele que é o primeiro ou segundo suplente, indicado por ele no momento em que ele disputa o pleito eleitoral. Diferentemente dos deputados ou dos vereadores, que os seus suplentes não são indicados. Existe uma eleição proporcional entre deputados e vereadores, né? Os vereadores disputam as eleições proporcionais e os prefeitos e vice-prefeitos majoritárias.
E quem são os seus suplentes? Os suplentes dos vereadores? Não são indicados como dos senadores. Dos deputados que disputam as eleições com os presidentes da República, seus suplentes também não são indicados. É de acordo com o voto, com o coeficiente. E assim você tem o primeiro suplente, o segundo suplente, o terceiro suplente, o quarto suplente. Tá bom? É diferente. Primeiramente, para iniciar nossa aula, como no Brasil, o nosso sistema eleitoral não permite que ninguém seja candidato sem estar filiado a um partido político, sem estar em uma agremiação partidária. Vamos falar sobre o conceito do partido político e uma grande mudança, o que deve ser feito hoje, como deve ser administrado, né? Seus diretores, se eles têm direito, deveres, obrigações. Vamos lá para o conceito de partido político, como nos define José Jairo Gomes em sua obra, da editora Atlas. Conceito: é uma associação voluntária de pessoas. Guardem isso. É uma associação voluntária. A palavra voluntária é muito importante para nós hoje. Voluntária. É uma associação voluntária de pessoas com determinada ideologia e programa, com a intenção de conquistar o poder. Então, o partido político, ele tem a intenção de conquistar o poder. Ou seja, qual poder? Da campanha. Ele está disputando a campanha para chegar ao poder, para se eleger. Então, esse é o conceito de partido político definido pelo jurista José Jairo Gomes. Pois bem, pessoal, e o que eu tenho de importante nessa definição? Que o partido político é uma associação voluntária. Olha, professor, mas por que tanto você fala dessa associação voluntária? Falo sim. E digo mais. Por quê? Porque nós temos pré-candidatos sendo remunerados por partido político. E aqui eu não venho defender nenhuma ideologia, nenhuma agremiação partidária, nenhum partido. Eu estou utilizando e citando como exemplo. O partido político é voluntário a sua filiação. O pré-candidato, o candidato, não deve receber remuneração. Ou seja, nós estamos acompanhando aqui um julgamento que está na mídia, que está sendo muito debatido e muito conversado popularmente, seja em qualquer lugar, que é o julgamento do então juiz Sérgio Moro. Ele era remunerado por um partido como pré-candidato. Ele usou toda a estrutura de um partido, foi para outro partido, e ele era pré-candidato a presidente. Passou-se por outro partido e foi candidato ao Senado. Migrou por partidos, recebeu salários como pré-candidato. Ou seja, quem recebe salário é empregado? Fica a dica, fica uma conversa, fica uma observação para o futuro. Ora, existiu um dano erário, um enriquecimento ilícito? Se esses pré-candidatos recebem dinheiro de determinada agremiação e saem candidatos por outros partidos, esse dinheiro público, essa destinação, o que houve? Esse investimento, o que ocorreu com esse investimento? Porque o partido ele pega um dinheiro público, um fundo especial de campanha, um fundo partidário, remunera um pré-candidato, investe em determinada pessoa, e essa pessoa, que é um filiado, tem o direito de sair do partido. Ninguém é obrigado a ficar ad eterno filiado. E aí, esse filiado, esse pré-candidato, resolve ir
para uma outra agremiação partidária. Resolve ser candidato em outro partido político. O que fazer? Qual o fim? Esse dinheiro volta para o partido? Não. Qual é o prejuízo que esse partido teve? Olha, professor, mas não é voluntário? É. Mas vários pré-candidatos ou candidatos que são potenciais candidatos para serem e terem, se sagrarem vitoriosos no pleito, passaram a ser remunerados. E nós temos essa discussão, onde antigamente, na pré-campanha, apenas se multava um pré-candidato. Agora, existe uma nova discussão, que é o caso Moro. Eu não estou aqui, eu não estou defendendo ninguém, estou trazendo exemplos. E estão tentando caçá-lo por abuso de poder econômico e político. Olha que ponto chegamos em pré-campanha. Né? Não existe uma norma regulamentando o quanto deve ser gasto na pré-campanha. Mas a jurisprudência de bom tom entende-se que a pré-campanha deve ser um gasto proporcional, razoável e moderado, no valor de 10% do que vai se gastar na campanha eleitoral. Tá bom? Em se tratando ainda de partido político, professor, o senhor falou que o partido político é uma empresa? Sim. Seus dirigentes, vamos dizer assim, presidentes, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto, tesoureiro, o conselho, o presidente da comissão jovem de tal partido, vamos dizer, o presidente da comissão do PSDB jovem. Estamos aqui citando como exemplos, né? Eu, como advogado, advogo para alguns partidos, alguns presidentes e alguns candidatos de partido. Eu não tenho ideologia partidária devido à minha atividade como profissional e à minha militância no direito eleitoral. Ora, e o senhor falou que, além de ser uma atividade voluntária, o partido político também é uma empresa? Sim. O partido político é uma empresa. Uma pessoa jurídica? Sim. E muitos confundem. Uma pessoa jurídica de direito privado e não de direito público. Se confunde o partido político também como sendo pessoa jurídica de direito público. E não o é. Ele é de direito privado. Ele tem CNPJ, ele possui presidente, tesoureiro. Esses dirigentes possuem responsabilidade civil, criminal, administrativa. Ele possui obrigações e representações na Receita Federal. Portanto, ele deve estar em dia com suas atividades tributárias, né, na Receita Federal. Nós temos nossas obrigações como pessoa física na Receita Federal. E o partido político? Ele ofere receita. Ele tem entrada e saída de dinheiro. Ele possui movimentação bancária. Ele tem que estar legalmente representado no banco. E quem o representa? Geralmente, o presidente e o tesoureiro. São eles que ordenam a despesa. Geralmente são eles que assinam, vamos dizer assim popularmente, denominado o cheque. São eles que pagam as despesas do partido. São eles os responsáveis legais, os administradores pela despesa do partido, pelo dinheiro arrecadado, seja qual fonte for, pública, privada, mas deve haver prestação de conta. Não pode haver farra com o dinheiro. O dinheiro tem entrada, tem saída e deve ser bem administrado. Porque se for mal administrado, o administrador da agremiação pode ser multado, ou até mesmo o partido. E o responsável legal pelo partido
pode responder civilmente uma multa. O cheque do partido pode vir sem fundo e a pessoa que prestou o serviço pode entrar com uma cobrança, uma ação na seara civil. Pode haver uma ação de improbidade administrativa, porque esse recurso público foi mal utilizado e alguém se enriqueceu ilicitamente desse dinheiro. Pode haver uma ação criminal, um crime eleitoral. Pode ter sido feito de maneira errada essa aplicação deste fundo, deste dinheiro. Sim. Mas também há as penalidades administrativas, porque o partido ele possui estatuto e aquele que é filiado tem obrigações, ainda mais os seus dirigentes. Eles devem prestar contas à Justiça Eleitoral. Eles devem prestar contas aos filiados. Portanto, o estatuto também prevê sanções administrativas, seja de advertência, seja de multa, seja uma suspensão, vamos supor um exemplo, de 2 anos. Essa pessoa está proibida por 2 anos em assumir cargo público, né? Ou seja, existem punições na seara civil, administrativa e penal. O partido político deve prestar conta anualmente à Justiça Eleitoral. Olha, professor, mas não houve campanha. Mas não teve problema, não tem problema. Nós somos uma pessoa jurídica de direito privado. Arrecadamos, tivemos despesa, pagamos aluguel, pagamos funcionário, contadores, advogados. Nós temos despesa. Entrou, saiu dinheiro, houve a movimentação bancária do partido, independentemente se ocorreu eleição. Tem a sede do partido, aluguel. Tem a secretária, despesa. Professor, mas não houve despesa. O partido aqui, ele é do interior, ele é pequeno, ele não tem cadeira de vereador ainda, nós acabamos de pegar a nominata, estamos legalizando, estamos administrativamente colocando a casa em ordem, estamos filiando. Não tivemos receita, nem arrecadamos e nem gastamos. Eu devo prestar conta? Sim. O partido também deve prestar conta com ausência de movimentação financeira. Todos nós. É como se declararmos somos isentos, que não auferimos lucros na Receita Federal. O partido ele tem a obrigação anual de prestar contas do exercício anterior. Em 2024, o partido presta conta de 2023, de suas movimentações, independentemente se houve entrada e saída de dinheiro, independente se a sua receita teve lucro, prejuízo, ou não ocorreu a movimentação, né? Outro ponto muito importante, só para fecharmos essa questão de partido político. Nós temos hoje, que é muito bem falado e citado, que as pessoas jurídicas não podem doar dinheiro, né? E aí há um equívoco, até mesmo para aqueles concurseiros, para os estudiosos do direito, que a pessoa jurídica de direito privado, a PJ, a empresa, pode fazer doação. Mas qualquer empresa? Não, professor. O partido político. Mas o partido político faz doação? Sim. O diretório estadual de um partido, vamos dar exemplo, o PSD, estou falando qualquer partido aqui na nossa aula, ele faz uma doação para o Diretório Municipal de Marília,
ou seja, é uma doação de pessoa jurídica de direito privado para uma pessoa jurídica de direito privado. Ou seja, temos exceções ou temos exceção? Exceção. Somente o partido político, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ ao invés de CPF, pode, na qualidade de PJ, fazer a doação. Tá certo? Muito obrigado e voltamos com o nosso segundo bloco. Obrigado e abraço a todos.